Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal. Eu vou estar mostrando para vocês hoje como é que a gente faz para achar o tamanho das gavetas, tanto gaveta como gavetão. Aqui no caso a gente tem um gaveteiro com medidas padrões, né? Primeira coisa que você tem que ver é as dimensões desse nicho. Então aqui tem 70 por 35 por 58. Isso aqui vai ser muito individual. Há projetos que você vai colocar 70, há projetos que você vai colocar 75. Tem uma medida padrão? Tem, você pode seguir uma medida padrão. Porém, dependendo do que a pessoa quer, do que o cliente quer, do que cabe na casa dele, a gente faz maior ou menor. Tanto na profundidade, como na altura, como também na largura desses móveis, tá? Aqui no caso, ó, eu vou medir a parte de dentro. Então dentro tá 32.1. Se vocês olharem aqui, ó, tá 32.1. Então é essa medida que você vai ter que levar em consideração. A gente já viu que tem 32.1. Então você pega e marca 32.1. E a altura desse módulo tem 67, tá? Que é a área útil. Então o que que você vai estar fazendo? Você vai pegar essa medida total da parte de dentro menos os 26 das duas corrediças, tá? De um lado e do outro. 32,5 menos 26 das corrediças, que vai dar quanto? Então lá, 32.1 menos 26 milímetros, tá? Então, por que 32.1? É a medida que tem na parte de dentro, menos 26, que é a largura dessa corrediça e dessa corrediça junto, que vai ser igual a 29.5. Então, cada gaveta tem que ter 29.5. 29.5 e 29.5. A primeira coisa você já achou, que é o que? O tamanho que tem que ficar essa gaveta, tá? O 29.5, a gente sempre deixa 26 milímetros. Por quê? Porque entra de uma forma bacana. Agora a gente vai descobrir o que? A altura que vão ficar essas gavetas. Imagina que você tem 65 de altura, é a parte de dentro desse gaveteiro, desse módulo. Aí você coloca menos quanto que você quer deixar de espaço entre uma gaveta e a outra, tá? Isso aqui, ó, pode ser 2, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 3. Então, se você imaginar o seguinte, eu quero deixar 2 em cima, 2 embaixo. Então, você tem 67 menos 2 em cima e 2 embaixo. 20 em cima, que no caso milímetros, menos 20 embaixo, que é mais 20 milímetros ou 2 centímetros, dá um valor de 63. Porém, você tem essa diferença aqui, ó, que é o que? O espaço entre o meio das gavetas. Então, o que que você faz? Você pega, coloca menos, e vamos colocar 3 em cada um desse aqui. Então, é menos 30 desse primeiro, menos 30 desse segundo, menos 30 desse terceiro, que vai dar um valor de 54. Porém, o que acontece? Eu preciso dividir por 4 gavetas, que é a quantidade que eu tenho aqui. Se fosse 3 gavetas, você dividia pelas 3 gavetas. Se fosse 2 gavetas, você dividiria pelas 2 gavetas. Porém, logicamente, não esquecendo de diminuir os tamanhos entre as gavetas, tá? Então, 54. Aí você faz dividir por 4 gavetas. Dá um total de 13.5, que é o tamanho que tem cada gaveta dessa. Então, a largura de cada gaveta dessa é 29,5 e a altura é 13,5. Tá, então a gente achou a largura e a altura, porém, qual a profundidade? Aí é muito relativo, é muito do seu gosto, do gosto do cliente, do qual é o seu padrão, tá? Por quê? Aqui, ó, eu tenho 58. Tenho 58. Você vai fazer uma gaveta com 58, você precisa de 58, quando você fechar ela vai bater lá no fundo, então você não pode. Você pode fazer com o quê? Com 55. Porém vai sobrar apenas 3 centímetros de final. Você pode fazer com 50, ou você pode fazer com 45 ou com 40. Então assim, é a gosto do cliente e é o que você acha que é melhor para você, tá? Como é que você vai descobrir aonde é que vai estar fixada cada corrediça dessa aqui? Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que pegar 67, que é o tamanho total de cima a baixo, dividido por 4.
que vai dar 16, 7,5. Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma trena, vai colocar aqui na parte de dentro e vai marcar 16, 7,5. Vai pegar essa trena, vai colocar nessa outro risco aqui, ó, e vai colocar novamente 16, 7,5. Vai pegar novamente essa trena, vai colocar nesse final e vai colocar 16, 7,5. Após você fazer isso, você já tem aqui, ó, estabelecido aonde é que cada gaveta vai ficar. Aí o que você faz? Você pega esse 16,5 e divide por 2, que vai dar 8,3,7,5. E aí o que você faz? Você pega a trena novamente, acha aqui, ó, 8,3,7,5 e faz o risco. Fez no primeiro? Coloca aqui, faz o risco no segundo, faz o risco no terceiro e faz o risco no quarto. Feito isso, você faz o mesmo procedimento para o outro lado, faz o risco perpendicular, coloca essa corrediça retinha no nível e faz a fixação com parafuso de 16. Aí você pode pensar, tá, e no caso do gaveteiro? É o mesmo esquema. Você vai ver a parte de dentro, quanto é que tem, 67, e aqui também 67. Então o que você vai fazer a partir disso? Você tendo essas duas medidas, você vai pegar 67, que é o tamanho total daqui até aqui, pega uma calculadora, nem precisa, mas 67 menos 26, que é a largura das duas corrediças, tá? 26 vai dar o quanto? 64,4. Então essa gaveta, ela precisa ter de largura 64,4. Agora a gente precisa descobrir qual a altura da gaveta. O que você vai fazer? Você vai pegar a altura, que é 67, vai colocar aqui na calculadora, 67 menos quanto que você quer deixar aqui? 2 centímetros aqui em cima e 2 centímetros lá embaixo. O que você vai fazer? Você vai pegar 67 menos 20 aqui em cima, menos 20 aqui embaixo, menos esse espaço. Aí você vê, você quer deixar com quanto? Com 2, com 3, com 4? Aqui, ó, vou deixar com 2 também, menos 20. Então, é o tamanho total menos esse espaço, menos esse espaço, menos esse espaço, que dá um total de 61. O que você precisa fazer agora? Dividir pela quantidade de gavetas, que no caso, nesse módulo aqui, a gente usou 2 gavetões. Então, 61 dividido por 2, que vai dar 30,5. Então, você vai fazer o quê? As laterais com a altura de 30,5. Em relação à profundidade, é igual eu falei na questão do gaveteiro menor. Vai depender muito do que o seu cliente quer, do qual é o seu padrão, do que você gosta de usar, do que cabe naquele espaço. Então pode ter um cano atrás, pode ter uma fiação atrás, um tubo. Então você tem que ver tudo isso para estar projetando essas gavetas. Mas eu acho importante você ter um padrão, facilita muito na hora de você estar produzindo, porque você já segue aquele modelo sempre. Você não precisa ficar pensando, vou colocar quanto? 50, 60, 40, 30. Não, você estabelece um padrão, porém aquele padrão pode ser alterado dependendo das necessidades que o seu cliente tem e das necessidades que há na casa do cliente. Então é dessa forma que a gente faz essa distribuição das gavetas. Mas basicamente é isso. Aí a questão de aonde colocar as corrediças é o mesmo esquema. Você vai pegar o tamanho total, dividir por 2, vai dar uma medida. Você traça essa medida. Dentro desta medida que ficou, você vai fazer o quê? Dividido por 2, que vai dar uma outra medida. Essa outra medida que der é onde você vai ter que colocar a sua corrediça, tá? Aí você passa uma linha perpendicular daqui para frente até o fundo do seu nicho, e dessa forma está feito essa marcação.